Yes, you are, Jesus. I will shout unto you, my King. You're my Jesus. In you I live. You're my righteousness, my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. Lord, I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus. You're my Jesus, in you I live. Because Jesus who live, we live as well. We're just gonna abandon ourselves, amen, church? Jesus, you're so good. We thank you for your love. Oh, we worship you, Lord. You shine a light into my night. You set my feet to dancing. Faded to rising as I look upon your grace. We sing Jesus. Jesus, your name, shattering chains. Shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into light. Pour out your grace like a flood. You fill my life, you bring the glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Whoa, let your name be lifted higher. Whoa, your grace has set my heart on fire. It's your grace, your love. How we worship you, Lord. Come and set us ablaze. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Your power alive in me has overcome the grave. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. We lift up your name. Let your name be lifted higher. Your grace has set us, Lord. Let your name be lifted higher. Your grace has set. Pour out your grace upon us. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changes my heart. Jesus, to you be all the glory. To you, Jesus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos continuar adorando ao Senhor. Quando adoramos ao Senhor, estamos cumprindo o nosso chamado para o qual Deus nos chamou. O Pai procura tais adoradores. Falam muito de buscar a Deus, mas Jesus falou que o Pai procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Te adoramos hoje, Senhor. Nos reunimos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que nos reunimos nessa noite aqui. Por um só momento, esqueça as suas necessidades e desejos. Esqueça também os problemas e lutas que você está atravessando e só foque no Senhor. Contemple quão maravilhoso o Salvador é.
Ele te ama com um amor que é tão poderoso, um amor imensurável, que o fez deixar a glória do céu e veio aqui morrer por você. E hoje, ele vive, ressurreto dos mortos, olhando para você, para ser seu sacerdote. É onde ele está, à direita de Deus Pai. Te adoramos, Senhor Jesus. Te exaltamos e te glorificamos. Oh Lord, do your wonder, Lord. Do your wonders now, oh Lord. Do your wonders, Lord. Oh God. Olhe para o Senhor, igreja. Ele está curando agora, está curando as coisas que são impossíveis para os homens, como os médicos falaram. Essa doença é incurável. Você vai viver com ela para o resto da vida. Ou talvez até falaram que isso vai só piorar enquanto você envelhece. Aquilo que é impossível ao homem é possível para o seu Deus. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Olhe para Ele agora. Olhe para Ele. Amém? Um problema no pescoço que vai até o ombro. Quem é essa pessoa que está com problema até de levantar as mãos bem alto? Levante a sua mão agora em nome de Jesus e veja o que o Senhor fez. Levante a sua mão em nome de Jesus se a dor foi embora. Não duvide nem por um minuto. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Se você foi curado, acene agora. Está com problema nas costas? Você não podia se curvar, agora você não está sentindo mais a dor, então acene bem alto. Acene fortemente para que eu possa ver. A dor foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, o que aconteceu? All along I have this back pains over here, stretching from the neck to my shoulder blade, and miracles happen. Okay, wave. Não podia fazer isso? Yeah, it was always very tense and A dor foi embora? yes, Consegue mexer o pescoço? Sem nenhuma dor? no more pain. Dê a Jesus a glória. Coloque a sua mão onde você está sentindo alguma dor, se você puder. Se não, coloque a mão no coração. Se puder, coloque a mão no lugar da enfermidade. Lembre-se disso. Ninguém aqui pode te curar. Amém? Mas conhecemos quem pode. E eu sei que Ele está aqui agora. E Ele te ama tanto. Ele simplesmente te ama. Tanto. Eu sinto o seu poder e a sua unção. Obrigado, Senhor, é a unção que destrói o jugo. Não somente quebra, mas destrói o jugo. Aniquila totalmente. Onde estiver a sua enfermidade, lembre-se disso. As coisas de Deus às vezes frustram o homem porque o homem quer que tudo seja grande, enorme. Sabe, eles querem que tudo seja mais difícil. Querem conquistar. Então, quando o profeta falou ao leproso Naamã, o general do exército da Síria, para ir e mergulhar no Rio Jordão, ele se recusou a fazer isso. Porque o Rio Jordão é muito simples. Simples demais. Muitos de vocês, você não recebe não porque tem pecado na sua vida ou porque Deus não ouve a sua oração. Você está complicando tudo. Uma simples oração, um simples ato de fé vão te curar. Eu estou falando pelo Espírito agora e essa é a razão por que eu concordo em fazer exercício. Eu concordo em fazer dietas, se alimentar bem. Mas se você confiar nessas coisas somente, você depende muito dessas coisas e não gasta tempo na palavra, vai confiar nessas coisas. Por isso você fica frustrado na área da sua saúde. Você está frustrando a graça de Deus. As coisas de Deus são simples, mas poderosas. Coloque sua fé em Deus e diga: Senhor, eu confio em Ti. Me cura.
Agora, em nome de Jesus, me levanto contra essa enfermidade no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu ordeno, seja arrancada agora deste corpo, em nome do Senhor Jesus, e seja lançada no mar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, se você sabe que a dor saiu do seu corpo, seja qual for, certo? Você sente que agora você não é mais o mesmo quando você entrou aqui. Você sabe que a enfermidade foi embora e a dor também. Então acene bem alto para que todos possam ver em nome de Jesus. Olha ao seu redor, faça isso agora. Olha ao seu redor todas essas mãos. Olha no segundo andar. As pessoas lá em cima. Lá em cima. E as pessoas que estão na outra sala. Temos câmera lá. Se você sabe que o Senhor te libertou e te curou, acene bem forte os que estão na outra sala. Olha essas pessoas que estão na outra sala. Glória a Deus. Olha para essas pessoas. Aleluia. Viu? Você pode estar na outra sala e Deus ainda vai te tocar. Você pode ouvir essa mensagem e Deus ainda vai te tocar. Porque Deus não está preso a tempo e espaço. Se assistir isso depois, Deus não está preso ao tempo. E essa mensagem vai estar no passado. Não, Deus transcende tudo isso. Amém? Glória a Deus. Você está mais forte agora? Mais saudável? Mais jovem? Mais dinâmico agora do que quando você entrou? Você não se alegra por ter vindo nessa noite? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Até o pastor Mark está mais bonito. Olha para ele. Até o pastor Mark está mais bonito. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você está pronto para a palavra? Se você não está, eu estou. Glória a Deus. Queremos também ministrar a palavra de Deus. Toda vez que você vem aqui, queremos dar aquela palavra rema para você, direto de Deus. Na verdade, eu estava um pouco relutante para pregar essa mensagem, particularmente nessa noite, porque eu acho que, sabe, as pessoas querem coisas que dizem respeito ao seu presente, às suas necessidades ou algo assim. Quantos sabem que Deus não coloca páginas na Bíblia que não tem nenhum tipo de propósito? E sabia que grande parte da Bíblia, eu disse grande parte, não uma parte pequena, grande parte da Bíblia é sobre profecia. Sabia disso? E por que estudamos profecia bíblica? E muitos cristãos de hoje, muitos deles, não estudam a profecia bíblica. E como resultado, a Bíblia nos fala que quando não temos essa esperança da sua vinda, amém, ele virá, não haverá desejo de se purificar. Porque todos que têm a esperança da sua vinda, se purifica. Um outro fato é que te ajuda a ficar estável em um mundo que está cada vez mais confuso e perdido. No mundo que está procurando respostas e não estão encontrando nenhuma resposta. Vai te fazer estável, sólido, sabedoria. A Bíblia diz que vai trazer estabilidade para você. Vai trazer estabilidade para você. Ouviu isso? A sabedoria traz estabilidade para você. Vamos ser como os filhos de Zacar, que sabiam a respeito dos tempos e estações. Ou seja, precisamos estudar as profecias, porque isso vai nos estabilizar, vai nos fortalecer, vai nos dar uma vantagem sobre as pessoas do mundo, porque elas sabem o que está no noticiário, o que está acontecendo, nós sabemos o porquê. Posso ouvir um amém? Isso te traz uma vantagem. Amém. Quando estudamos as profecias, alguns podem dizer, tudo vai acontecer como deve acontecer, e negligenciam as profecias, e olhando para eles, vemos que não vivem uma vida poderosa, uma vida de vencedor. Porque tem uma razão, porque em quase toda a página do Novo Testamento tem a menção da vinda do Senhor. Então precisamos aprender sobre profecias. Posso ouvir um amém? Jesus muitas vezes pensava que o povo judeu sabia sobre profecia. E falava livremente com eles. Mas hoje muitos cristãos, até os cristãos que creem que a Bíblia toda é inspirada por Deus, não estudam as profecias e, na verdade, uma grande parte da Bíblia é profecia. Muitas delas já se cumpriram, mas outras não. Até mesmo o livro do Apocalipse ainda não se cumpriu. Sabemos que tem muitos ensinamentos por aí, alguns dizem que são da graça e dizem que tudo aquilo que está no livro do Apocalipse já se cumpriu. Como descobriram isso, eu não sei.
Eles espiritualizam tudo, e alguns até creem nisso, e também acreditam que Deus esqueceu Israel. Creem na teologia da substituição, quero dizer isso. Eles não entenderam Romanos 9 e Romanos 11 totalmente. Não entenderam isso. Deus tem um propósito com Israel. Como pode uma nação, que é uma minoria, ganhar mais prêmios Nobel do que todas as outras raças? Por que é que hoje é uma nação que está por cima de todas, exceto a América, é lógico, em per capita, é a nação número 1. Em per capita. Por que é que eles têm tantas ideias como a que você usou para vir aqui, o Waze, para ver como está o trânsito? O Waze é uma invenção de judeus. Quem inventou foi um judeu. Até quem não está em Israel, mas é judeu, receberam, por exemplo, a ideia do Facebook, uma ideia que eu poderia ter tido. Vocês iam trabalhar para mim. Na verdade, eu ia contratar todo mundo, até os que estão na outra sala. Certo? É uma ideia bem simples, não é verdade? Uma ideia simples. Mas olha, foi dada a Zuckerberg. Agora, o que é incrível aqui, nós temos a mesma aliança, e muitos deles não conseguem ver o nosso Deus como nós vemos. O conhecem como Deus da história, mas não o conhecem como conhecemos. Eu falava com um deles, e é muito interessante. Conversando com ele, eu falei sobre como eu celebro o meu aniversário no dia 15 de maio, e a independência deles também é no dia 15 de maio. Certo? 15 de maio. Eles celebraram 70 anos, desde 1948. Certo? Por que isso é importante? Porque 70 foram os anos que eles passaram no cativeiro de Babilônia. Depois disso, eles foram libertos e voltaram para a terra deles. Isso aconteceu de acordo com a profecia de Jeremias, que disse, muito antes deles irem ao cativeiro, que eles ficariam no cativeiro por 70 anos. E hoje temos essa visão espiritual. Algo vai acontecer a Israel. Nós temos, por exemplo, a América mudando a embaixada para Jerusalém. Amém? Mas há algo que precisamos compreender a respeito da profecia bíblica para podermos crescer com o Senhor e receber o que Deus tem para nós. Deus não dá um prêmio para a ignorância, principalmente sobre a Bíblia. Amém? Posso ouvir um amém? Está pronto para receber um ensinamento muito importante, o ABC da profecia bíblica hoje. O que vai acontecer? Você vai ficar estável? Amém? E até mesmo você vai aprender muitas coisas que são verdades morais hoje, estudando profecia. É o que vamos falar hoje. Você está alegre? Vamos à palavra logo. Este capítulo é o ABC da profecia bíblica. Porque Jesus disse em Lucas 21, vamos ver aqui, que Jerusalém cairia ao fio da espada. Todo o povo judeu cairia ao fio da espada. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus falou sobre isso antes de acontecer. E Jesus disse que cairiam ao fio da espada, e foi isso que aconteceu. Os romanos vieram através do imperador. Ele não era imperador, na verdade, mas depois ele seria imperador, o grande Tito, depois ele se tornou imperador. Esse general Tito cercou a cidade e depois atacou. Os romanos atacaram Jerusalém, mataram as pessoas, e Jesus falou que seriam levados cativos a todas as nações. E desde aquela época até agora, você vai ver que tem judeus em todo o mundo. Foi desde essa época que não se tornaram uma nação até 1948. Eles se reuniram como uma nação. E sabemos que mesmo que voltaram em 1948, Jerusalém ainda não era deles. Se tornou deles quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Que é exatamente 50 anos de 1917, quando o general Allenby entrou em Jerusalém e convidou aqueles que estavam principalmente na Europa para poder voltar. Se eles tivessem escutado isso e tivessem voltado, não teriam sofrido o Holocausto na Europa. Então, aconteceu assim, 50 anos de 1917 a 1967. E de uma forma imprescindível, numa guerra que aconteceu durante 6 dias e depois, no 7º dia, a cidade era deles.
A única guerra parecida foi Josué e as muralhas de Jericó. Durante 6 dias rodearam Jericó e no 7º eles entraram. Então Deus repetiu a história, você viu isso? E Jesus está falando sobre isso, ele se referiu a isso e disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até, então de 70 até 1948, ou 1967, porque em 1948 Jerusalém não era deles. Se tornaram uma nação, mas Jerusalém estava na mão da Jordânia. Em 1967, tomaram Jerusalém. E dá para ver fotos no YouTube, na internet, deles, quando chegaram na muralha da cidade, os soldados chorando, porque era o sonho deles. E Jesus falou que Jerusalém será pisada pelos gentios, os não-judeus, até que os tempos dos gentios se completem. Hoje quero ensinar algo sobre o ABC das profecias que dizem respeito aos tempos dos gentios. Se você entender isso, vai entender os eventos do mundo. Você vai entender onde vai estar o foco e vai se preparar para isso. Porque a sabedoria vai ser a estabilidade da sua vida. Diga tempos dos gentios. Quem são os gentios? Gentios são os não-judeus. Diga não-judeus. Então, Jesus falou do tempo dos gentios como se os discípulos entendessem, e eles entenderam. Ele fala do tempo dos gentios como se nós entendêssemos isso e devemos. Então agora eu vou falar sobre o tempo dos gentios. Anos antes da era de Cristo, voltando aos 70 anos do cativeiro da Babilônia. O que aconteceu foi que Israel, antes do cativeiro, antes de Nabucodonosor os levar ao cativeiro, antes disso, Deus os avisou através de profetas e profetas que ele enviou, os avisando, profetizando, falando a eles que não se rebelassem contra Deus, para não adorarem ídolos. Também disse que não deveriam adorar a obra das mãos deles. Deus falou isso claramente, porque ele é Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus falou claramente a todos eles. Agora, quando eles paravam de adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e paravam de oferecer sacrifícios, quando adoravam outros deuses, paravam de oferecer sacrifícios. E os sacrifícios apontavam para Jesus, não é isso? Então nada cobriu seus pecados mais. E Deus falou com eles muitas e muitas vezes. Alguns profetas até morreram. E finalmente, Nabucodonosor chegou e a Bíblia diz que Deus levantou Nabucodonosor. Olha, não sei se você entende isso, mas o plano de Deus para Israel é que eles reinassem através de Jerusalém. Deveriam reinar e dominar todos os outros, para mostrar ao mundo inteiro as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os padrões de Deus, a natureza de Deus também, a forma como Deus age, o tabernáculo, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Israel seria um sacerdote. Deus queria que eles fossem um farol para guiar o mundo. Mas erraram, rejeitaram esse chamado. E Deus disse: de agora em diante, o poder vai para os gentios. O plano de Deus para eles era que eles retivessem o poder. Na época de Davi e Salomão especialmente, podemos ver um pouco do plano de Deus para eles serem um reino que seria exemplo para os outros reinos. Ou seja, veja o que eu posso fazer com um povo, com um país que obedece os meus mandamentos. Pessoas que me seguem, pessoas que ouvem a minha voz, pessoas que me têm como seu Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Olha para eles, que colheita abundante. Os filhos são abençoados. Amém? Tudo que eles fazem prospera. O inimigo vem contra eles por um caminho, mas fogem deles por 7 caminhos. Deus queria colocar ciúme nas outras nações para que buscassem o verdadeiro Deus. De Abraão, Isaque e Jacó. Então, Israel seria esse farol. Mas Israel não quis. E Deus os avisou. Então, Deus disse: agora o reino é transferido. Então, nesse sentido, Deus levantou o rei Nabucodonosor da Babilônia para ser o primeiro império para cumprir o tempo dos gentios. Então veio a Babilônia, através do rei Nabucodonosor, levou os judeus ao cativeiro, e entre eles estava Daniel e seus 3 amigos, Misael, Azarias, Ananias. E eles receberam outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham mais ou menos 15 anos de idade. Daniel tinha 15 anos de idade com os seus amigos no cativeiro. E a Bíblia diz que ele se recusou a se comprometer com o sistema babilônico, ele se recusou a comer as comidas oferecidas a deuses, queriam ser fiéis a Deus,
Amém. E num período curto ficaram com melhor aparência do que os outros. A Bíblia diz que tinham melhor aparência. Está escrito em Daniel capítulo 1. Não somente isso, mas eram 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Está na Bíblia. E foram recrutados, ainda sendo adolescentes, foram recrutados como sábios da Babilônia. Está entendendo isso? E um certo dia, isso aqui aconteceu. E eu preciso ler toda essa história porque eu quero que isso seja claro da palavra de Deus para o seu coração. Está pronto? Enquanto você lê, você vai aprender sobre mistérios na sua vida que você não tem respostas. E como receber as respostas? Vai aprender como receber sabedoria de Deus. Algumas coisas não entendemos. Por quê? Por que minha esposa está com essa doença? Por que minha família está com este problema? Por que isso está acontecendo com o meu trabalho? Por que isso está acontecendo com o meu ministério? Você pergunta ao Senhor e Ele tem a resposta. Só o Senhor tem a resposta para o seu problema agora. Só o Senhor. Alguém pode dizer, pare de tomar leite. Porque isso está fazendo mal ao seu corpo, podem dizer isso. Mas não saia dizendo, de agora em diante, ninguém pode beber leite. Toma leite de soja. É muito bom. Amém? Uma resposta não é para todo mundo. E os homens não têm a resposta. Vamos ver essa história. Por causa do tempo, eu quero ler toda a história. Vamos ler, use a imaginação quando ler a Bíblia. Por favor, não deixe a imaginação em casa. Espero que a tenha trazido. Você assiste Os Vingadores, você fica imaginando aquilo tudo, certo? Eles imaginaram para você, mas você está usando sua imaginação para desfrutar daquilo. Se você não imaginar, sabe, se você pensar assim, isso tudo é falso, isso tudo é ficção, não vai desfrutar. Mas aqui é real. Aqui é real, realmente aconteceu. Está entendendo isso? E isso aconteceu no 3º ano, o que quer dizer que Daniel tinha 17 anos de idade. Muito interessante, porque José, quando tinha 17 anos, foi escolhido por Deus. Amém, para cumprir um chamado que ninguém poderia. Hoje vamos ver adolescentes que naquela época receberam a sabedoria de Deus. Vamos ver a história, capítulo 1. Capítulo 2, de Daniel, verso 1. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele tinha 15 anos, agora estava com 17 anos, Daniel e os seus 3 amigos. Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles se vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive para sempre. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Escute bem, a história revela que este rei Nabucodonosor era muito cruel. Um homem muito duro. Mas preste atenção, porque eu vou te dar agora as boas partes dessa história, ok? Ele foi salvo. Mas ele era muito esperto, muito inteligente. Então os astrólogos e magos disseram, conta-nos o sonho e vamos dar a interpretação. Ele sabia que se contasse o sonho, podiam inventar algo na interpretação. Então, como ele saberia o que eles falaram, seria genuíno. Vocês vão ter que falar o sonho que eu sonhei. Então saberei que você vai ter interpretação, certo? Foi o que ele disse. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. É interessante. E as vossas casas serão feitas um monturo. Gosto de uma outra versão. Desmonte de entulhos. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, não somente o sonho, mas também a interpretação, tinha que contar primeiro o que ele tinha sonhado. E a sua interpretação recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma sentença só será vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra, estavam certos, que possa declarar a palavra do rei,
Pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Não se esqueça. Daniel e seus amigos também estavam entre os magos nessa época. Por alguma razão não foram convidados, talvez por serem estrangeiros. Eles ainda não tinham alcançado aquela honra e posição. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Olha bem, avisada e prudentemente, com 17 anos. Com 17 anos, ele sabia responder avisada e prudentemente. Ninguém é muito jovem para que não seja sábio. E nem tão velho para isso. Amém? De fato, quanto mais velho, mais experiente. Mas experiência não é garantia de sabedoria. Sabedoria vem do Senhor. Não diz a experiência traz sabedoria, mas que o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem conhecimento e entendimento. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Daniel falou com Arioque, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Tempo para quê? Orar. Ok? Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, para que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Ok? É a primeira parte da história. Você está entendendo? Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são sabedoria e força. Agora, você acha que a primeira coisa que ele ia fazer era correr com a resposta? Porque ele e os seus amigos e todos os magos estavam prestes a morrer no próximo dia. Se fosse eu e você, correríamos. Me leve ao rei agora. Tirou tempo para agradecer ao Senhor, tirou tempo para louvar. Ok? Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são sabedoria e força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, e ele estabelece os reis. Se Deus te remover, está removido. Deus controla os afazeres dos homens. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meu Pai, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e declararei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa, isso quer dizer que ele também não queria matar os sábios. Certo? Introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei dizendo, olha a sua resposta. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela segredos. Eu quero pregar agora, mas, seja qual for a sua necessidade, há um Deus no céu que revela o segredo. A resposta para isso. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Ele estava falando dos dias de hoje. Então preste atenção, não é somente uma visão do passado, um sonho do passado. Fala dos dias de hoje. E do futuro que ainda não vivemos. Você vai ver o que está acontecendo hoje na Europa. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na tua cama são estes. E ele conta o sonho. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E tem uma outra versão que diz, Deus fez você saber o que vai acontecer depois. Diga depois. Só Deus pode te falar o que vai acontecer depois.
Posso ouvir um amém? E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Viu, ele sabe dar a glória a Deus. Não é porque sou mais sábio do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre. Vou te mostrar a imagem agora do sonho que Nabucodonosor teve. Ok? Primeiro vamos ver o topo, a cabeça, até o pé. Este foi o sonho que Nabucodonosor teve. Ok? Agora foi isso que Daniel viu. Daniel disse, a cabeça era de ouro fino. Olha a cabeça. A cabeça era de ouro fino. Foi o que Daniel disse. E disse que o peito e os seus braços eram de prata. Vamos ver. Peito e braço de prata. Depois disse, seu ventre e suas coxas de cobre. Ok? Qualquer semelhança ao Pastor Lawrence é pura coincidência, ok? De tudo isso aqui. Seu ventre e coxa eram de cobre ou bronze. Depois, as pernas eram de ferro. Ele disse, pernas de ferro. Agora vamos ver os pés. Com 10 dedos. Olha isso. Os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Só para você saber, estamos vivendo nos dias dos pés. Vou falar sobre isso. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, misturados. Ok. Vamos continuar lendo. Estavas vendo? Ele disse ao rei, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Saiba que esse é o Senhor Jesus, a pedra. A pedra que se tornou pedra angular. Ok? Vamos ler? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como praganas da eira do estio. Lembre-se disso. Ele viu essa estátua que estava em pé. Mostra para eles a estátua que ele viu. Então a pedra veio e atingiu os pés, esmiuçou os pés. E tudo aquilo caiu, o ouro, a prata, o bronze, foram todos esmiuçados. E depois, olha o que o texto diz. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Eles foram todos levados pelo vento. Não se achou lugar para eles. E a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. O reino de Cristo finalmente será estabelecido na terra. E é um reino que durará eternamente. Ok? Agora olhe isso. Preste atenção. Assista esse vídeo. Ok, assista. E a pedra se tornou um grande monte. Monte na Bíblia é sempre reino. Ou um grande obstáculo. Depende do contexto. Então, finalmente o reino de Cristo será estabelecido na terra. Ok? Olha isso. Vamos lá? Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis.
a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E saiba que ele é o único que Deus deu para ele poder e força entre os reis ímpios. Ok? Os outros, na verdade, são somente continuação de impérios. Mas a nenhum deles a Bíblia declara que Deus deu a ele, o rei, esse poder. Isso é direto do Senhor. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Percebeu que a frase Rei dos Reis, você deve ter ficado com ciúme porque essa frase é sobre Jesus, não é? Amém? Mas este poder foi dado para Nabucodonosor diretamente de Deus. Então na época ele era o maior de todos os reis. Na terra haviam outros reinados, mas Babilônia se tornou o maior império, porque Deus planejou assim. Deus controla os afazeres dos homens. E se você ainda estiver pensando que só Jesus pode ter esse título, eu te parabenizo por isso, ele tem que ter preeminência em tudo. Eu olhei para isso, certo dia, e percebi que Deus deu para ele domínio, certo, sobre os animais do campo, onde os filhos de homens habitassem na terra, os animais do campo na terra e as aves do céu, amém? No ar. Mas nada sobre o mar, certo? Sempre é o mar, a terra e o céu. Aliste-se na Força Aérea. Aliste-se no Exército. Aliste-se na Marinha. O ar, a terra e o mar. Mas aqui não fala sobre o mar. Sabe por quê? Porque um humilde carpinteiro passaria pelo Mar da Galileia. E ele iria dizer: jogue o seu anzol. E o primeiro peixe que pegar, olhe na boca dele. E pague o meu imposto e o seu. Ele andaria sobre o mar, andaria sobre as águas na tempestade. Nenhum outro rei teve este privilégio. Amém. Amo falar sobre Jesus. Tem uma unção, eu amo isso. Sobre todas as pessoas, sobre todo rei que já viveu, ele tem a preeminência. Posso ouvir um amém? Ok? Na tua mão entregou e fez que reinasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? O Império Babilônico. Tu és a cabeça de ouro. Ok, verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Então serão 4 reinos no total. E aqui diz que o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faremos parte disso, um reino que não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e eu fui lembrado agora mesmo que quando Cristo nasceu ele foi como uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Não teve um pai na terra. Ele foi colocado no ventre pelo Espírito Santo. Ele veio e se despiu de toda a sua glória. Amém? Ele é Deus, mas se tornou homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Amém? E também ele disse, sobre quem essa pedra cair, vai esmiuçar até o pó. Isso está nos evangelhos. Sobre quem essa pedra cair, vai esmiuçar até o pó. E são seus inimigos. Está falando de o que Daniel falou. Amém? Se você não fluir com ele, ele virá de novo. E dessa vez ele virá para ser vencedor, para assumir o seu lugar de direito. Você está entendendo? Ok? Nós vamos explicar um pouco mais na frente. Ok? O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho
e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Último verso. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nomes em hebraico eram Ananias, Misael e Azarias. Esses eram companheiros de Daniel. Mas Daniel permaneceu na porta do rei todos os dias. Olha para mim. Quero contar uma história. Muito fácil, se quiser anotar. Ok, preste atenção. As 4 partes. A primeira, o problema ou o pânico dos sábios. Vamos falar sobre este problema que está no mundo hoje. O mundo acha que é sábio, inteligente, esperto, mas não tem a resposta para a vida. Muitos deles estão confusos, muitos precisam respostas, estão em trevas, quando se trata em viver a vida abundante, como ter uma família de sucesso, como viver uma vida que tem uma excelência moral, sem estar preso ao vício e à corrupção do mundo, como viver a vida que Jesus chamou de vida abundante. Eles não sabem, podem ser espertos, podem ter PhDs, e isso é muito bom ter. Isso não atrapalha a sabedoria, mas acima de tudo, a sabedoria vem de Deus. A primeira parte é o pânico dos sábios, parte 2 é a oração de um outro homem sábio, Daniel, e os seus amigos, e vamos ver o programa do Deus Eterno. Você está pronto? E depois, a promoção de Deus. A promoção do homem de Deus. Ok? Daniel e seus amigos foram promovidos. Agora entenda que esses princípios são verdadeiros para nós nos dias de hoje. O mundo não tem a resposta. Sabia que a Bíblia diz que o mundo pela sabedoria não conhece a Deus? Eles acham que quanto mais sabem, mais vão conhecer a vida, mas a luz do mundo é só luz natural. Sabe que no tabernáculo, antes de entrar nele havia um portão. Amém? Depois que passava o portão, o que você via lá fora era a luz natural, a luz do sol. Era só a luz do sol. Mas quando você entrava no tabernáculo, o tabernáculo mesmo, o Mishkan, você então entrava no lugar chamado Santo. Não havia mais a luz do sol. Havia uma cobertura ali, certo? De 4 peles. A única luz ali era a luz que vinha do candelabro, a menorá, a luz da igreja, onde eu e você estamos hoje. Você está entendendo? O mundo tem a luz do sol, luz natural. Eu e você temos a luz do Espírito Santo, representado pelo candelabro de 7 hastes. O mesmo Espírito Santo que deu o segredo da visão, do sonho a Daniel, o sonho do rei. O mesmo Espírito Santo. Você tem o mesmo Espírito Santo. Ele tem as respostas para a sua vida. Alguns dizem, eu faço isso, eu tenho o costume de não comer de qualquer forma. Tudo bem, é a sabedoria do mundo. Eu agora não estou mais tomando leite. Ok, mas é a sabedoria do mundo. Receba a sabedoria de Deus para você. Não viva só ouvindo aquilo que dizem. Meu tipo de sangue é esse. Não posso comer qualquer comida, senão vai dar problema. Isso não está na Bíblia. Isso é sabedoria do mundo. Ok? Posso falar uma coisa? A sabedoria de Deus é melhor. Porque todos aqueles sábios que estavam à volta de Nabucodonosor quando ele fez a pergunta, não tiveram a resposta, mas eram os sábios daquela época. Então vemos o limite daqueles homens sábios do mundo que não tinham a resposta. Como também Faraó teve um sonho e os seus sábios não tinham a resposta. José veio e Deus deu para ele a resposta. E José foi promovido. Certo? E aqui nós temos o mesmo cenário, mas o que eu pergunto é, você confia na sabedoria do mundo? Você confia na sabedoria do homem? Ou confia na sabedoria de Deus? Para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua vida, o seu ministério. Você segue os caminhos do Senhor, como eu disse. No momento de cura, o Senhor me falou isso. As pessoas complicam a cura.
complicam até a oração. Quando oram, ficam tristes porque não soam como o pastor Henry. Não oram como aquela pessoa. Não sabem que quanto mais simples a oração, mais poderosa. Mas alguns complicam tudo. Eu preciso saber o nome do demônio que está me atacando antes de derrotá-lo. Se um espírito maligno fizer você acreditar nisso, então ele vai ter uma vantagem sobre você. Você não sabe meu nome. Não pode me amarrar. Tudo que tem que fazer é, espírito maligno que está atacando o meu filho, eu te ordeno que saia agora e vá embora em nome de Jesus. Simples. Quanto mais simples a oração, mais poderosa. Pai, clame de coração. Posso ouvir um amém? Aprendemos domingo passado que a rainha de Sabá veio ao rei. O rei ali era uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo que está no céu glorificado. E ela derramou o coração diante do rei. E a Bíblia diz que ela fez muitas perguntas ao rei. E o rei respondeu tudo do seu coração. Não houve só um assunto que ele não pôde responder para ela. Então, amigo, quando você abrir seu coração, a sua oração vai ser poderosa. Amém? Ok? E número 2. A outra parte. A oração de um homem sábio, a oração de Daniel e os seus amigos. É a primeira vez que vemos Daniel e os seus amigos orando uma oração só. Até agora na Bíblia todos oravam de forma singular. Certo? Abraão orou sozinho, Noé orou sozinho, eles oraram sozinhos, mas é a primeira vez na Bíblia que tem uma oração em conjunto. Daniel estava com um problema, pediu tempo ao rei, então ele foi aos seus 3 amigos e disse, vamos orar. Uma reunião de oração. Amigo, pode escrever isso. Oração, isso é poderoso e complexo. Então escreva. Oração muda tudo. Não gosta da sua situação agora? Nos seus relacionamentos? No casamento? Seja qual for o problema, oração muda tudo. Daniel conhecia o segredo. Daniel pediu um tempo. Por quê? Tempo para orar. Ele sabia, me dá tempo para orar. Porque eu sei, a oração muda tudo. Alguns dizem, eu vou orar por você, tudo bem, sabe? Eu vou orar por você. Achamos que a oração é só para confortar. Não, a oração muda as coisas. Vai transformar seu corpo. Vai transformar relacionamentos. Vai mudar o seu futuro. Não tendes. A Bíblia diz, porque não pedistes. Os discípulos estavam no barco. Jesus estava andando, como eu disse, sobre as águas. Durante a tempestade ele caminhava. Só um deles pediu, Senhor, se é o Senhor, me faça ir. Jesus disse, venha. Foi o único a andar sobre as águas. Sim, ele afundou, mas o Senhor o levantou. Mas ele foi o único que andou sobre as águas. O restante nunca andou sobre as águas. Por quê? Não pediram. Não tendes porque não pedistes. Deus falou a Davi, Davi, por que tomaste a mulher de outro homem? Se não é o suficiente o que eu te dei, você pode pedir e eu te darei mais. E naquela época ia ser mais mulheres. Hoje, mais problema. Certo? Mas ouça, sabe o que é isso? Você pode pedir para Deus para ser saciado, para ter mais intimidade, mais satisfação, seja o que for. Peça a Deus, Deus não faz isso. Deus faz tudo. Oração muda tudo. E não precisa orar ajoelhado o dia inteiro. Você pode orar enquanto você estiver pensando no seu filho ou alguma outra pessoa e o Espírito Santo te faz lembrar. Ore por essa pessoa. Ore caminhando. Fale com Deus bem baixinho. Posso ouvir um amém? Quantos se alegram que o Espírito Santo tinha acesso ao homem mais poderoso naquela época, que era o rei Nabucodonosor? Até no seu quarto, o lugar mais privado. Deus teve acesso e colocou pensamentos na sua cabeça. Deus pode fazer isso com o seu marido enquanto estiver dormindo, porque você é muito preciosa. Deus pode fazer isso com o seu chefe. Amém? Por que não promoveu essa pessoa? Você deve aumentar o seu salário. Deus pode fazer isso, mas você tem que confiar em Deus. Oração muda tudo. Posso ouvir um amém? Você precisa pedir. Amém. Peça a Deus. Deus tem acesso
aos conselheiros mais íntimos, dos homens mais poderosos, e neste caso era Nabucodonosor. Vamos ver a história, vamos ver como está dizendo no verso 29 do capítulo 2. Estando tu, ó rei, na tua cama subiram os teus pensamentos. Deixe-me falar isso, muitas vezes o Espírito Santo te guia e fala contigo. Amém, com pensamentos, ele coloca pensamentos na sua cabeça, até quando você está dormindo. E você acha que ele só fala aqui na igreja? Não é isso. Só quando se ajoelha, não é assim. Ele fala, ok, não necessariamente nessa posição. Ele pode, mas pode falar a qualquer hora. Este homem não adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ainda assim, o Espírito Santo o visitou por sua posição. E pensamentos vieram à sua cabeça. Um dia um pensamento veio à minha cabeça. Mas vamos falar destes pensamentos. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos. Eu gosto de ver uma outra versão para isso. Diz assim outra versão, quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Coisas futuras. Sabia que Deus pode falar de coisas do futuro? Pode fazer você orar antes que aquilo aconteça. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Ontem, pela manhã, eu senti muito forte de orar, pedindo proteção para a minha família. A minha filha está agora numa viagem missionária na Tailândia. Então eu achava que era para ela e orei por ela. Eu pedi a proteção de Deus. Quantos sabem que devemos orar assim todo dia? Às vezes nós só oramos. Às vezes nós oramos. Então veio esse pensamento ao meu coração para que eu orasse seriamente. Eu pedi a proteção para a minha família, para toda a minha família, para mim mesmo. Isso foi de manhã. Mais tarde, ontem mesmo, eu e a minha esposa fomos a um lugar. Certo, estávamos no estacionamento. E havia uma picape que estava chegando, eu tinha estacionado, e eu caminhava com ela, e nós atravessamos o estacionamento. Então, essa picape veio, e ainda estava um pouco distante, dava para ver a picape, e eu creio que ele também deve ter nos visto. Ele estava longe, e estava vindo essa direção. Mas não percebi que ele estava olhando para outro lugar. Estávamos caminhando, certo? E até agora eu não sei o que realmente aconteceu ontem. Ele veio rapidamente e por pouco eu e a minha esposa saímos do caminho. Ela gritou e nós escapamos. Estávamos na frente do carro. Ele freou bem forte atrás de nós. Nós iríamos morrer. Ele estava muito rápido, ele acelerou. Ele abaixou o vidro e olhou para mim e tinha aquele olhar muito vago. Parecia bêbado. Estava dirigindo embriagado. Pode perguntar para Wendy. Então ele... me desculpa. Não sei se era droga ou bebida. Com o rosto vermelho, parecia bêbado. E de repente, naquele momento, o Senhor me fez lembrar daquele pensamento na manhã para orar. Eu tinha que pregar nessa noite. Deus planejou que você cumpra o seu destino, mas muitas vezes, sabe, pensamentos vêm, nós ignoramos os pensamentos, ignoramos isso e aquilo. E quando acontece algo, você diz, eu tive um pensamento realmente sobre orar por essa pessoa, sobre esse parente, para este amigo, e eu realmente deveria ter escutado essa voz. Não precisa complicar, ore uma oração simples. Com Deus, a língua branda quebra os ossos. Já ouvimos isso. No último domingo, a língua branda quebra os ossos. Com Deus, simples é poderoso. Complicar é para fracos. Eu me esforço para que a minha mensagem seja simples. Eu não sou como o pastor Mark, por isso ele é poderoso. Mas eu estou tentando. Estou tentando o meu melhor. Ok? Então, futuro. Deus pode revelar coisas, não revelar tudo, mas revelar as coisas futuras. Coisas futuras. Estamos interessados nisso. O Espírito Santo vai colocar pensamentos em você sobre o futuro. Me lembro que anos atrás, não sei como aconteceu, mas pensamentos vieram à minha mente, pensamentos do futuro. E eu era muito jovem, um adolescente, eu pensei, o que vai acontecer se um dia eu morrer, sabe? E para onde eu irei?
céu ou inferno. Naquele momento, eu pensei tanto nisso. Porque eu fico pensando sobre isso. Vida após a morte, porque eu sou jovem, esses pensamentos vieram a mim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo dia que o pensamento veio a mim de que Jesus é o meu Salvador. Amém? E a minha vida não foi mais a mesma. Graças a Deus. Ele faz isso, mas nem todo pensamento é de Deus. Os pensamentos devem confirmar aquela paz que você tem, mas Deus também pode tirar a sua paz. Olha, para mim, há algo errado quando dizemos que a paz é o nosso guia, porque a maneira como você age como cristão, sua disposição normal como sendo um homem cristão, devia ser sempre de paz e descanso. E se você está em paz, como é que Deus te guia com a paz? Às vezes Deus tira também a paz. Você está errado, Deus tira a paz. Sua paz vai embora, assim Deus te guia. Deus não pode guiar um carro parado. Não pode dizer vir aqui ou ali. Ele não pode te guiar porque você não está caminhando, mas quando você caminha e ele tira então a sua paz, é porque ele está te guiando. Eu compreendo quando as pessoas dizem que Deus nos guia pela paz, mas deveríamos estar sempre em paz. É quando a paz é tirada, é que você sabe que ele está falando contigo. E foi verdade com Nabucodonosor. Amém? Mas nem todo pensamento que tira sua paz ou pensamento de preocupação é de Deus, ok? Nunca aceite isso. Amém? Mas Deus pode falar contigo antes de assinar alguma coisa ou antes de entrar num contrato ou então viajar para algum lugar. Deus pode então tirar a sua paz. E se a sua esposa também sente essa falta de paz, sem paz, então você deve orar mais. Porque a oração muda tudo. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Vamos continuar, ok? Então, olha. Agora nós chegamos a essa parte da oração deste homem de Deus. Vamos ao plano de Deus, que é a parte principal da profecia bíblica, ok? Olha agora a cabeça. Cabeça de ouro, peito e braços de ferro, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés misturado barro com ferro. Vamos à cabeça. A cabeça era Nabucodonosor, o Império Babilônico. Vamos ver a estátua inteira e vamos ver, um por um, sucessivamente, a cabeça de ouro, o Império Babilônico. O peito e braços de prata, Império Medo-Persa. Depois do Império Babilônico, que durou cerca de alguns séculos, veio o Império Medo-Persa. E você sabe que o Império Medo-Persa é a história de Esther. Ok? E você sabe como o Império Medo-Persa e o rei Xerxes, por exemplo, ele tentou conquistar a Grécia. A Grécia é o próximo. Ok? As coxas e o ventre de bronze é o Império Grego. Quantos assistiram? Esparta! Levantem-se e defendam o Império! Ok? Foi a história dos heróis gregos. Os 300. Eles lutaram contra os persas. Mas no final, os gregos venceram os persas. Nessa história que você viu, na verdade, eles perderam. Mas no futuro, eles derrotaram os medo-persas. Os gregos acabaram vencendo, liderados por um jovem chamado Alexandre o Grande. E ele foi o bronze dessa estátua Império Grego. Sabia que vemos 4 metais mencionados aqui, mas também tem uma outra imagem. Essa é metálica. Daniel nos fala de outro sonho em Daniel capítulo 7, com 4 animais. A Babilônia era o leão com asas. Você vê isso na Síria, mas também vê nas bandeiras de Babilônia que recentemente descobriram. Algumas estátuas de Nabucodonosor tinham a imagem de leões nela. Depois o urso medo-persa, mas o grego é um leopardo com 2 asas. Sabia que Alexandre Grande, quando era jovem, conquistou o mundo todo daquela época em somente 12 anos. É um fato que é muito incrível. Alguns demoram quase um século. Ele fez com 12 anos e morreu. E foi profetizado. Daniel profetizou. Daniel sonhou com os 4 animais no capítulo 7. Mas não vou falar sobre Daniel 7. Estamos no 2. ABC primeiro. Ok, então a parte de bronze
da estátua é o Império Grego. O Império Grego foi sucedido pelo o Império Romano às pernas de ferro. Ferro que destrói tudo no seu caminho. E no Império Romano o Senhor Jesus veio, porque o Império Romano se expandiu em toda a Europa, no leste, tremendamente. E por falar nisso, sabe onde foi o último lugar que parou Alexandre o Grande? Índia. Ele chegou na Índia. Amém? Esse foi o Império Grego. Vamos, na verdade, ver um verso no capítulo 7 de Daniel. Daniel 7, rapidamente, vamos ver isso. Depois disso, vi um leopardo, e eram os gregos. Os gregos. E nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças. Quando Alexandre o Grande morreu, o leopardo, quando morreu, seu império foi dividido em 4 impérios. Cada um dado aos 4 generais. E aqui foi um sonho que foi dado a Daniel no capítulo 7, muito antes disso acontecer. Como o sonho que foi dado a Nabucodonosor, muito antes de acontecer. Ok? Voltando ao capítulo 2, vamos ver mais uma vez essa estátua aqui. Ferro, o Império Romano. E o Império Romano foi dividido em oeste e leste. Ok? As 2 pernas. Ok? A última parte, você pode olhar bem perto dos pés. Ferro e barro. Barro é homem. Barro é sempre homem, a simbologia é essa. Isso fala do homem. É a democracia, o governo democrático. Ok? Ferro, somente um homem reina, como Nabucodonosor, Alexandre o Grande, império de um homem. Ok? Assim foi o ferro. Ferro e barro não se misturam, mas o Império Romano, como percebemos nas suas pernas, vão se encontrar com os pés. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que você poderá se inscrever para receber um devocional diário para que você seja grandemente abençoado, seja incentivado, fortalecido e profundamente amado. E saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.